Valendo, gente, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, tá certo? Tivemos um pequeno percalço aqui no início, mas nada que vai tirar o brilho e a alegria de estar dando essa aula, de estar falando sobre esse tema para vocês. Eu vou conectar brevemente aqui no Instagram para o pessoal saber que a gente está começando, para a galera que está no Instagram, e para saber que vai aqui, quem quiser acompanhar a gente, vai acompanhar com mais qualidade no YouTube. Tá certo? Por quê? Porque é uma aula e no YouTube a gente consegue colocar imagens, fazer uma coisa com mais qualidade para vocês. Bom, primeiramente, minhas boas-vindas. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu fico muito feliz, né? De noite, já tá tarde, certamente você teve um dia com várias atividades. E eu fico feliz não só porque você está me prestigiando, mas porque a gente está disseminando esse tema de saliva. Eu fico pensando, tem horas, quantos pacientes não podem ser beneficiados se a gente divide um pouquinho o conhecimento como eu estou fazendo com vocês. Não é mesmo? Então, assim, muita gente pode ser ajudada porque as alterações salivares são comuns. E a cialometria, ela é um hemograma da saliva, como se fosse um hemograma, como se fosse aquele exame de sangue básico, quando a gente está com qualquer infecção, quando a gente vai fazer uma cirurgia, os prescritores solicitam o quê? Um hemograma. E a cialometria, ela mede, ela é um termômetro da saúde bucal, tá certo? Deixa eu só dar um oi aqui para a turma que tá no Instagram, tá certo? Lembrando para vocês que a live ela tá no YouTube, pra gente ter mais qualidade. E aí eu peço que vocês migrem para lá, que vocês acompanhem a gente lá. E para quem já está no YouTube, se puder compartilhar o link com o pessoal que é amigo, avisar a quem pode ter interesse, eu agradeço demais, tá certo? Então assim, vou ficar de ladinho para vocês que estão aqui no Insta, para dar prioridade para os meus amigos que estão aqui no YouTube. Gente, porque é tão importante a gente falar sobre saliva. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Saliva é aquela coisa que está no dia a dia da gente, que desde pequenininho que a gente convive com ela, que os bebês babam, que a gente precisa da saliva para formar o bolo alimentar e deglutir. A saliva, ela é importante para um beijo de qualidade. Imagina um beijo sem saliva, as duas línguas lá sem saliva. A saliva é um instrumento para as crianças brincarem, fazer bolinha de saliva. E a saliva, ela vai ter várias funções vitais para a saúde e para a qualidade de vida. A saliva, quando falta, ou quando acumula, quando sobra, ou quando tem alterações em sua qualidade, ela atrapalha bastante a saúde e a qualidade de vida. Como eu falei para vocês, a cialometria, ela é um exame básico, simples, de baixo custo, não invasivo e que traz ferramentas muito grandes para os profissionais de saúde. Cirurgiões dentistas, médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, vários profissionais, se souberem como avaliar a saliva, podem ajudar muitos pacientes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então hoje eu trago uma caixinha, tá? Deixa eu ver se eu trago aqui para vocês, com os meus materiais de cialometria. Vou mostrar direitinho tudo que a gente usa, como a gente usa, como a gente mede essa saliva, como a gente interpreta, tá bem? Então, galera que tá no Insta, vai pro YouTube. O objetivo de a gente estar fazendo aqui no YouTube é deixar de ser uma simples live e virar uma aula com tudo que você tem direito. Com imagem, com um som legal, sem o fundo aqui, não sei se vocês perceberam que eu tô com chroma aqui, né? Então a gente quer proporcionar uma experiência bacana com o padrão H3 Odonto, tá? E a gente fica realmente feliz, lisonjeada que você está aqui conosco.
Que mais? Quem já tá aí no YouTube, já pediu para seguir a gente, a H3 Odonto. Isso vai ajudar vocês a receberem as notificações, a vocês serem avisados quando tiver outro conteúdo. Você clica ali, marca ali no sininho para receber as notificações, tá certo? E para ajudar o YouTube da gente a ter um alcance maior. Então coloca ali, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com a galera, porque faz toda a diferença para nós, para os colegas que podem se beneficiar do conhecimento e, acima de tudo, para os pacientes. Então, assim, aula, quem puder, pega um caderninho, pega caneta, pega grifetexto, anota, tá certo? Coloca nos comentários, daqui a pouco eu vou lá nos comentários do YouTube, tá? Responder dúvidas de vocês, porque o objetivo é que seja algo interativo, algo bem descontraído, tá? Que mais? Dá o like, não é só blogueiragem, é importante, não é só para elevar minha autoestima, de maneira alguma, vai fazer toda a diferença. Lembrando que essa live vai ficar disponível por apenas uma semaninha no YouTube da H3 Odonto. Depois, o replay vai ficar disponível apenas para os nossos alunos inscritos nos cursos no presente momento, tá certo? Curso de saliva vai ser agora em abril, de 7 a 9 em abril, turma já encerrada, mas quem tiver interesse de ser informado sobre outros cursos nessa área, vai lá no bio do Insta, doutora Cecília Aguiar, ou no bio do Insta H3 Odonto, ou do curso Aguiar e Rocha, e coloca seu nome na lista de inscrição do curso de saliva. Mas vamos lá. Primeira coisa que muita gente tem curiosidade é saber o que é que tem nessa caixinha. Bacana, né? Caixinha pequenininha, deixa eu colocar aqui do meu lado, mais ou menos do tamanho de uma cabeça. E com essa simples ferramenta eu consigo avaliar meu paciente. Primeira coisa que vocês vão precisar é um cronômetro, tá certo? Então tá aqui um cronômetro. Vão precisar de outras ferramentas, eu vou só trocar aqui a tela para facilitar, para que vocês possam ver minhas mãos. Então tá aqui minhas mãos, cronômetro. Vamos precisar de uma régua, que a gente bota aqui um plásticozinho, certo? Para facilitar a higiene, né? A gente troca esse plástico, passa álcool e prepara para o próximo paciente. Uma régua de 20 centímetros, uma seringa de 10 ml, de preferência milimetrada a cada 0,2. Então vejam aqui que a cada 0,2 ml ela é milimetrada para facilitar a mensuração da saliva. A gente utiliza também agulhas hipodérmicas. Essa agulha é uma agulha mais calibrosa. Não sei se dá para vocês verem a pontinha dela. Eu vou afastar um pouquinho porque às vezes facilita, tá? Colocar aqui o dedo do lado, vocês terem uma noção de escala. E ó, ela tem uma luz mais larga, o que facilita a aspiração dessa saliva. Agulhinha descartável, tá, gente? Baratinho, custo baixo. Em principais lojas de produtos odontológicos e médicos tem para vocês comprarem, tá? Aqui uma plaquinha de Petri, daquelas de fazer meio de cultura em laboratório bioquímico. Não precisa ser necessariamente a placa de Petri. A gente acha que fica bacana porque não escoa líquido por fora da placa. O custo dela não é alto, é fácil de achar. Fica uma coisa profissional, uma coisa organizada. Isso agrega valor junto ao paciente. Mas se você não tem a placa de Petri, pode ser uma placa de vidro, daquelas de espatular cimento, tá certo? Não tem problema algum. E nós utilizamos coletores como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, coletores de vidro tipo Becker ou copos tipo Becker. Esse daqui, ele é de 25 ml, pode ser de 25, pode ser de 20, certo? Colocar aqui perto da minha boca, é um copinho pequenininho. Quem não tiver o Becker, pode utilizar até
aquele copinho de cafezinho. Sabe o copinho de cafezinho básico? Que a gente utiliza descartável? Aquele copinho descartável que a gente utiliza quando vai tomar um cafezinho em algum lugar, tá certo? Então não tem desculpa, não é porque você não tem todas as ferramentas perfeitas que você vai deixar de fazer a cialometria. Copinho descartável todo mundo tem. Utilizamos também tiras de pH, fitas indicadoras de pH. Essa é a fita da Merck, tá? Ela tem aqui dos dois lados, então tá aqui essa fita. Compra na internet, não tem dificuldade. Quem tiver qualquer dúvida, fala com a gente no privado. Pode utilizar também o pHmetro, que eu indico muito esse daqui, da marca Instruterm, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O pHmetro 1800 da Instruterm. Ele é à prova d'água, ele é portátil, tá? O tamanho de uma caneta, para a gente medir o pH. Tenho usado cada dia mais as fitas indicadoras, pela simplicidade de usar. O que mais? Um pá de luva, porque a gente vai avaliar a saliva de outra pessoa. E a gente pode utilizar, vou falar um pouquinho para vocês, tubinhos de silicone. Aqui está autoclavado. Eu vou abrir para mostrar melhor para vocês, né? A gente abre com luva, quando vai usar com o paciente. Podem ser também hiperboloides, que são instrumentos de borracha feitos para mastigação. E aqui nada mais é do que um tubinho oco, tá certo? Um tubinho de silicone oco, o paciente vai colocar na boca e vai mascar. A gente corta ele dentro de um padrão. Esse daqui tá com 1,5 centímetros de comprimento. E aí todos os tubinhos têm que estar cortados no mesmo tamanho. Por que, Cecília? Você tem toque? Não. De repente eu até tenho, mas não é isso não. É porque precisa ter padrão. Como é que eu vou comparar um exame que foi feito hoje com um exame que vai ser feito daqui a 2 semanas, se cada um eu faço de um jeito diferente? O tubinho tá com 1 centímetro. No outro, o tubinho tá com 5 centímetros. Vocês concordam que o estímulo na boca do paciente vai ser diferente? Que a quantidade de mastigação vai ser diferente? Mesma coisa para o horário. Eu preciso fazer no horário parecido. Se eu utilizo uma seringa de 10 ml, eu preciso usar outra parecida, calibrada a cada 0,2, porque isso pode confundir. E aí por diante. Então tem que ter padrão. O preparo do paciente tem que ser parecido. Imagina que num ele vai em jejum, no outro ele vai logo depois de almoçar, de comer feijoada com caipirinha. Vai dar resultado diferente. Porque não sei se você sabe, mas a saliva ao longo do dia, ela tem uma mudança na sua produção. Então existe um ritmo que tem a ver com os horários do dia e isso interfere de forma direta na produção salivar. Tá? Deixa eu só, vou fechar um pouquinho, tá, gente? O Instagram, quem tá no Insta, a gente vai fechar, tá certo? Até porque a gente não precisa, foi mais para lembrar que a gente tá por aqui. Pronto. E agora eu tô totalmente para você que tá aqui comigo no YouTube, tá certo? Então a gente utiliza esses tubinhos de silicone, como eu mostrei para você. E a gente pode utilizar alguns recursos aqui, vou mostrar também cada um a seu tempo. Um é a simeticona, que é o nome genérico do Lufital, que é um antigases. A gente pode utilizar a pilocarpina, que é um colírio feito para dilatar a pupila, pilocarpina a 2%, ou pode ser a 1%, ajustando a dose, quando a gente quer fazer um teste sob estímulo medicamentoso para saber da resposta do paciente. E a gente pode utilizar também esse cialogogo ou esse estímulo gustatório,
tá? Que aqui o Hidrate Gotas, ele é ácido cítrico com ácido málico. Então, ele tem um frasquinho com gotejador, tá? E essas gotinhas são bem agradáveis. Esse é sabor morango e a gente pode utilizar também. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá certo? Então, primeira coisa, a gente vai marcar um tempo de 5 minutos para fazer a cialometria não estimulada ou a cialometria em repouso. Tem circunstâncias que a gente utiliza um tempo de 15 minutos. Quando? Quando a gente está fazendo uma investigação para a síndrome de Sjögren. Aí a gente pode aumentar esse tempo. Eu já tenho aqui uma saliva, tá certo? Que eu pedi para o meu funcionário colher. Vou colocar uma luva para facilitar essa avaliação. Senão a gente colocaria 5 minutos no cronômetro. Faz ali a contagem regressiva. Vai pedir para o paciente adotar uma posição que seria braços apoiados na mesa, corpo inclinado para frente. Vou tentar ficar aqui de perfil para mostrar para você. Certo? Cabeça para baixo, lábio entreaberto. Apoia essa parte do copinho aqui no lábio e vai deixar a saliva escoar livremente. O paciente vai babar. Durante o exame não pode falar, durante o exame não pode deglutir, o paciente vai deglutir antes, tá certo? Então a gente pega o cronômetro, marca 5 minutos. Avisa para o paciente, seu João, engole toda a saliva que tenha na boca e aí o senhor vai parar de engolir. Engoliu? Inicia, tá? Contagem regressiva. O paciente vai ficar na posição, olhinho aberto, piscando, sem olhar para o celular. Cecília, por que sem olhar para o celular? Imagina que a pessoa olha para o celular e aparece uma foto de uma mousse de maracujá ou de uma caipirinha bem azeda. Vai salivar, não vai? Ou então aparece uma notícia, tipo assim, que a empresa que você investiu 20 mil reais em ações, a empresa teve uma queda, teve um incidente terrível e você perdeu um dinheirão nas ações. A pessoa vai ficar nervosa e a boca vai secar. Então, a gente precisa evitar estímulos externos. Estando aqui essa saliva, primeira coisa que a gente vai medir é o pH. Vou pegar aqui uma fitinha. Tá? A gente vai pegar... Por que eu gosto desse copinho e não de tubos coletores? Porque fica fácil... Deixa eu tirar a mão da frente. De eu pegar, embeber, umedecer, limpar aqui nas paredes e avaliar o pH dessa saliva. Avaliação de pH. Não é machismo, mas mulheres sempre têm mais facilidades porque os cones e os bastonetes dos olhos das mulheres tem uma organização e uma quantidade diferente, tá? E aí a gente vai medir por essa parte verde da fita, tá certo? Então vejam aqui, essa é uma saliva que vai ser em torno entre 6 e pouquinho, tá mais parecido com o 6. O pH 5, que é esse daqui da minha unha, ele é mais amarelado. O pH 7, que eu tô marcando agora na unha, é um verde mais escuro. Aqui tá parecido com o 6. Aqui o frasquinho é de plástico, a gente pode até encostar, ó, para vocês verem que é perto. Depois passo um álcool. E aqui o outro lado, à medida que vai chegando, ficando mais alcalino, e que vai chegando aqui no 14, vai ficando mais azul. Então, é bem em torno de 6. É um bom pH, tá? pH ácido abaixo de 5,5, você já tem desmineralização, especialmente se a capacidade de tampão da saliva não tá boa. pH 6 é um pH que não favorece cálculo, que não favorece halitose, é um pH que não favorece ardência, ele é levemente ácido. Quando vai ficando ácido, favorece cárie, favorece ardência, favorece aftas, ulcerações. Quando vai ficando alto, passando de 7,5, que é um pH alcalino, favorece cálculo, doença periodontal e halitose. Então, a gente já mediu o pH do paciente. Vejam que foi o tempo de encharcar, balançar, tirar o excesso e olhar. Poderia usar o pHômetro? Poderia. Você pega esse instrumento, certo? Vai colocar de molho e ele demora uns 30, 40 segundos para dar o resultado. Só que nem todo mundo consegue ler o pHômetro, especialmente porque ele exige calibração.
Olhou o pH, a segunda coisa que a gente vai avaliar, a gente vai fazer uma avaliação visual da saliva. Essa saliva, ela tem partículas. Dá para vocês verem? Aqui não é espuma, não. Aqui é descamação. Tem um pouquinho de espuma na borda, mas tem descamação. Isso a olho nu a gente vê mais. E quando a gente tem dúvida, a gente coloca contra a luz e a gente consegue ver pelinhas boiando. Essa descamação ela não vem da glândula salivar, mas ela indica a descamação da mucosa bucal, o que me aponta risco aumentado para ulceração, para ardência, essa descamação, risco aumentado para a formação de biofilme lingual ou saburra, para mau hálito. Isso é algo que precisa ser ajustado e pela saliva a gente consegue ver. Depois disso a gente vai ver a cor da saliva. É uma saliva incolor, tá? Uma saliva que não é amarelada, não é esbranquiçada, é uma saliva que está numa cor legal. E a gente vai observar também a translucidez da saliva. É uma saliva translúcida, tá certo? Ela não é completamente transparente como a água, mas ela lembra o aspecto de água de coco. Aquela coisa que eu consigo ver através, mas ela tem uma turbidez um pouquinho maior do que a água. Essa saliva nesse ponto tá boa. Tendo olhado isso, vejam que em 1 minuto eu vejo o pH e isso tudo que eu disse. A gente vai observar a quantidade de salivar. Engatei aqui a seringa, engatei a agulha, vou colocar aqui, vem aspirando aqui devagarinho. Como essa saliva tem pouca espuma, aliás, a saliva não estimulada, ela costuma ter pouca espuma, então é mais fácil de a gente aspirar aqui. Se tivesse espuma, a gente poderia utilizar a simeticona para quebrar essa espuma, obviamente descontando a quantidade de reagente que é utilizado. Se eu coloquei 3 gotas de simeticona, eu preciso descontar essas 3 gotas e vejam que aqui fez bolha, ó. Dá para ver? Como é que eu vou medir essas bolhas sem isso me atrapalhar? Deixa eu colocar aqui para ver se facilita, dá para ver as bolinhas? E aí, gente, na dúvida, se você acha ficar na dúvida com as bolhas, vem aqui, coloca 1, 2, 3 gotinhas de simeticona. Cada gotinha equivale a 0,033 ml de saliva. E aí, se eu botei 3 gotas, vai ser 0,099, que equivale, arredondando a 0,1 ml de saliva. Então, o que eu medi aqui, eu vou descontar 0,1. Lembram das bolhas? Quando eu terminar de sugar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, sugou. Já encapa aqui, pra ninguém se machucar. Puxa pra não ficar saliva dentro da agulha. Dá uma batidinha. E aí vai nivelar a saliva com o ponto 0. Percebem? Cadê a espuma? Dá pra ver que não tem mais espuma? É isso que a simeticona faz no intestino da gente quando a gente toma. Então aqui acabou a espuma, tá nivelado aqui no 0. Aqui quando eu inclino aparece essa borda, porque a gente não pode encher até aqui em cima. A gente tem que nivelar nessa marca daqui que é o 0, certo? E a quantidade de saliva que tá aparecendo aqui pra mim é 2,6 ml de saliva. 2,6. A gente botou a simeticona, a gente vai descontar 0,1, vai dar 2,5 ml de saliva. Quando lembra que eu colhi durante 5 minutos essa saliva? 2,5 ml de saliva por 5 minutos, vou dividir, 2,5 por 5, equivale a 0,5 ml por minuto. A Associação Brasileira de Halitose estabelece que os padrões ideais de saliva não estimulada é de 0,25 até 0,6. Essa deu 0,5. É uma saliva bacana, acima da média. O mais comum é que dê 0,3, né? Então 0,5 é uma saliva boa, mas não é excesso de salivação ainda. Percebem? Então assim, rápido, simples, tenho várias respostas aqui
com esse meu teste, né? E essa é a medida salivar básica. O básico é avaliar isso que eu estou mostrando para vocês. Saliva não estimulada ou saliva de repouso, caso prefiram chamar, tá certo? Deixa eu só voltar aqui para a telinha para facilitar. Então, saliva não estimulada. Durante 5 minutos. Se eu estiver investigando síndrome de Sjögren, vamos aumentar o tempo para 15, certo? Deixar o paciente numa posição específica, sem estímulos no ambiente, sem cheiro, você sem perfume. Se for fazer mais de uma medição, fazer em hora parecida do dia, com os instrumentos todos dentro de um padrão, tá bem? Teve um detalhe importante, que é o ao vivo, vou mostrar aqui para vocês, que é a gente avaliar o fio dessa saliva. Como é que a gente vai fazer? Pega essa placa de Petri, coloca aqui a régua, tá certo? Coloca um pouquinho de saliva, vai colocar aqui 0,2 ml de saliva. Deixa eu botar aqui melhor, porque espirrou, tô com a mão só. Depois de um tempo a gente vai ficando com a mão calibrada. Abre a seringa, tira aqui o êmbolo. E aí vai medir o fio da saliva. Essa saliva é uma saliva que forma um fio pequeno. Deixa eu tentar mostrar aqui pra você a questão do fio salivar. Acho que talvez aqui eu consiga mostrar melhor. Ó, beleza? Um fiozinho pequeno, ela vem, sobe um pouquinho e quebra. A gente mediu aqui, deu mais ou menos 1 ml de 1 milímetro de fio, 1 centímetro, tá? 1 centímetro de fio é uma quantidade bacana, até 3 centímetros tá ok. E por que é importante essa questão do fio? Salivas muito grossas, muito viscosas, além de trazer desconforto, de diminuir a autolimpeza bucal, porque a pessoa deglute e ela não se renova. É uma saliva mais rica em proteína, porque a proteína que confere viscosidade à saliva chama mucina. Então é uma saliva mais rica em muco, mais viscosa, com muita proteína. E a proteína é a principal matéria-prima para a litose bucal. Então quem tem saliva grossa tem uma tendência maior a ter a litose bucal. Quem tem saliva fluida demais, rala demais, zero fio, por outro lado, tem uma tendência maior a ter sensação de boca seca, a ter ardência, a ter desconforto, a ter dificuldade de usar prótese removível. Por quê? Porque a saliva, quando é muito grossa, muito rala, desculpem, a pessoa deglute e não sobra nada na boca, porque ela é pura água. Então ela tem que ter algum fio. Saliva não estimulada, 1, 2, 3 centímetros de fio, no máximo, certo? Gente, conta pra mim o que é que vocês estão achando, vou olhar aqui os comentários, tá certo? Quem tá aqui comigo, manda um coraçãozinho, tá? Manda um beijinho no comentário, manda um eu, bota assim, eu, tá certo? Pra eu saber que você tá aqui comigo. Porque a gente tem um delay, não sei se vocês sabem que tem um delay aqui no YouTube, que tem um atraso e que eu tô acompanhando de uma maneira, mas vocês só vão ver 1 minuto depois. E aí eu fico na dúvida se vocês estão me acompanhando. Tem uma pergunta aqui muito relevante, muito importante da Cristiane, que pergunta como é feita a coleta em paciente com comprometimento neurológico. Perfeito, Cristiane. Já estou recebendo aqui os beijinhos, o eu de vocês. Muito bem, muito obrigada, gratidão. Respondendo aqui, como é feita a coleta de saliva em pacientes com comprometimento neurológico? Isso é muito mais feito em termos de pesquisa. E aí a gente aspira toda a saliva que está na boca, ou com a cânula de aspiração, ou com o sugador, ou com um agaze, passa um agaze para tirar o excesso de saliva que está na boca.
e aí vai aspirar essa saliva ou com uma seringa acoplada com a cânula de aspiração, com a borrachinha, e vai puxando a saliva que se acumula pelos locais, tá certo? Ou se utiliza rolinhos de algodão espalhados pela boca, discos de algodão eu prefiro. Sabe aqueles discos de pré-maquiagem? Coloca o disco, deixa encharcar e aí depois pesa numa balança de precisão. Então pesa o disco antes, pesa o disco depois. Mas na prática, para pacientes que têm comprometimento neurológico importante e que não conseguem cooperar com o exame, a gente vai avaliar de outras maneiras. Então a cialometria, ela deixa de ter tanta importância nessas situações e a gente vai começar a avaliar esse paciente com base em sinais, em coisas que eu observo, com base em sintomas, na maneira com que esse paciente se sente. Meu vizinho de cima resolveu ligar uma furadeira ou arrastar um móvel, não sei se vocês estão ouvindo. Manda todo mundo um beijinho pro vizinho de cima em homenagem a ele. Mas vamos lá, ele parou, ele deu trégua. Então, quando o paciente não é cooperativo, a gente vai avaliar com base em sinais, que é o que eu enxergo, em sintomas, que é o que ele me relata, e a gente vai utilizar de recursos complementares. Nesse ponto, os sinais são muito importantes, porque nem sempre o paciente com comprometimento neurológico ele consegue relatar sintomas. Cecília, que sinais são esses? Dentes manchados, restaurações manchadas, restaurações que duram pouco, acúmulo rápido e excessivo de cálculo periodontal, língua despapilada, acúmulo de biofilme lingual, tá certo? Então são alguns dos sinais que a gente observa. E a gente pensando em falta de saliva, em excesso de saliva, dermatite no mento, queilite angular, cialorreia, que é o escape salivar, saliva escapando, babando, cialostase, que é estagnação salivar com a saliva na garganta, sororoca, que é um barulho que os pacientes às vezes fazem, como se estivessem escarrando, como se estivessem fazendo barulho com a saliva, muitas vezes faz bolinha, essa bolinha extravasa pela boca. Então a gente vai observar muito mais os sinais do que a cialometria. Comprometimentos neurológicos leves, é possível sim fazer a cialometria. Deixa eu ver o que mais de pergunta. Paciente relatou que saliva muito, o que é que pode ser? Bom, resposta mais óbvia, ele pode estar salivando muito. Concordam? Segunda resposta, ele pode ter a impressão que está salivando muito e tem saliva normal, ou ele pode ter a impressão que está salivando muito e ele tem saliva reduzida, inclusive. Vamos pensar nas três possibilidades comigo. O paciente, ele saliva muito realmente. Isso pode ser desde alterações adaptativas, de alterações transitórias, né, adaptativas transitórias ou permanentes, e podem ser alterações patológicas também. Por exemplo, você está com aftas na boca, com ulcerações na boca, isso dá aumento de salivação. Fez uma cirurgia e está com a ferida cirúrgica na boca. Está com uma estomatite, com algum problema, com uma infecção fúngica, um aparelho ortodôntico novo, uma prótese removível nova, tudo isso vai aumentar a salivação, mesmo que seja transitoriamente. Pode também ser um evento de refluxo gastroesofágico, o refluxo aumenta a salivação, pode ser gravidez. E aí, minha amiga, tá salivando muito, tá em idade fértil, pensar se não pode estar grávida, é uma das principais causas. Pode ser verminose, pode ser medicamentos, alguns medicamentos aumentam a salivação, porém a maioria diminui, certo? Então a gente pode estar com a impressão que tem muita saliva, pode ter sim muita saliva, como é que eu vou saber? Cialometria. Não dá para confiar na opinião do paciente. Minha experiência, 80 a 90% dos pacientes que acham que tem pouca saliva, ou que tem muita saliva, toda enrolada hoje, né? 80 a 90% dos pacientes que acham que tem muita saliva, tem normal ou pouca. Cecília, por que ele acha que tem muita saliva? Porque a saliva dele muitas vezes é grossa, é viscosa, muitas vezes até é reduzida. E a saliva, quando é reduzida, ela tem menos solvente, menos líquido, mas ela continua tendo muito soluto. Então ela fica mais concentrada, com isso fica mais viscosa, a pessoa tenta deglutir, faz força e a saliva não desce e a pessoa tem a impressão que tem muita saliva. Muitas vezes a gente precisa estimular a mastigação para ajudar o paciente a deglutir. Parece meio irônico, né?
E aqui alguém fala, e a pessoa que quase que não tem saliva, como faz? Primeira pergunta de todas é saber se essa pessoa tem função glandular residual. O que é isso? Se aquela glândula salivar, ela tem capacidade de produzir saliva. Cecília, como é que eu sei isso? Com base nas cialometrias, e aí eu vou falar um pouquinho das outras a partir de agora. Então não existe uma única cialometria. A que eu mostrei para vocês é a básica, é a mais importante, é a não estimulada, é a saliva que a pessoa passa o dia dela, durante o dia, sem ser sob estímulo, ela vai ter esse nível de salivação. É essa saliva de repouso basal que dá conforto ao paciente. É essa saliva que protege contra problemas bucais, contra infecções. Porém, as outras cialometrias, elas são muito importantes para saber se o paciente tem função glandular residual, ou seja, eu fiz uma de repouso e posso fazer uma das outras 3 cialometrias sob estímulo. Sob estímulo mastigatório ou mecânico, sob estímulo gustatório, que pode ser com ácido cítrico comercial ou com suco de limão, por exemplo, e estímulo medicamentoso, que o principal medicamento utilizado é a pilocarpina, tá bem? E aí a gente vai comparar a cialometria de repouso com a cialometria sob estímulo. Deixa eu tentar voltar aqui a telinha para vocês. Então, como é que a gente vai fazer? Se é sob estímulo medicamentoso, eu vou colher a de repouso, tá certo? Vou, de preferência, fazer uma cialometria com a borrachinha. Vamos falar primeiro dessa, sobre a cialometria por estímulo mecânico? O paciente vai colocar essa borrachinha na boca, vai mastigar, olha pra mim, como se fosse um chiclete, durante 1 minuto. Bota aqui no cronômetro 1 minuto, inicia a contagem, mastiga de um lado, com a própria língua, empurra a borrachinha do outro e vai mastigando. Pode ir engolindo. Durante esse minuto eu estou só estimulando a salivação, tá bem? Quando terminar esse 1 minuto, que o cronômetro está aqui marcando, aí a gente vai parar, o paciente vai engolir toda a saliva e aí sim a gente vai marcar 5 minutos, tá? Vai iniciar aqui e o paciente aí vai parar de engolir. Não precisa mais babar, deixa a saliva escoar. Ele vai mastigar, juntou, vai cuspir. Cecília, tem que cuspir? Não, mas é a técnica que a gente preconiza no curso. Não fica juntando saliva na boca. Juntou, cospe, juntou, cospe, juntou, cospe. Quando eu faço a cialometria não estimulada, eu estou medindo primordialmente a função das glândulas submandibulares e sublinguais, que produzem cerca de 70% da saliva em repouso. Quando eu faço um estímulo mastigatório ou mecânico, eu estou medindo primordialmente a função das parótidas que se localizam por aqui, tá certo? E que são estimuladas pela contratura do masséter. E aí eu consigo avaliar as glândulas isoladamente. Como assim? Produzir 1 ml de saliva em repouso. Quando mastiguei, produzir 4 ml, quer dizer que as parótidas da pessoa que estão pouco ativas em repouso, quando eu estimulo, quando eu mastigo, elas aumentam bastante a produção. Bom sinal. Tem função glandular residual de parótidas, percebem? E como é que eu sei que tem função glandular residual das submandibulares e das sublinguais? Vai utilizar esse daqui, o ácido cítrico, tá? Vai marcar 5 minutos. A cada minuto, ui, ó a cara. Quem já provou o ácido cítrico, é uma delícia, mas é bem azedo. Vai colocar em cima da língua, pede para o paciente não engolir logo de cara. Aliás, durante a cialometria ele não vai engolir, vai colocar em cima da língua e ele vai babar no copinho. Porque aqui eu estou querendo medir a função dessas glândulas sob estímulo. Quando eu uso o ácido cítrico, eu estou estimulando todas, mas primordialmente as subs.
e aí eu comparo o resultado dessa cialometria com a primeira, com a de repouso, certo? A cada minuto, 3 gotas e no final vai descontar as 15 gotas. Não é isso? Não são 3 gotas a cada minuto, em 5 minutos são 15, vai descontar as 15 gotas, certo? Em geral, do repouso até o final do estímulo do ácido cítrico, a salivação aumenta muito, chega a aumentar 10 vezes mais. Quer dizer o que, Cecília? A saliva ficou igual, idêntica, mau sinal. Eu não tenho uma função glandular com capacidade de resposta ali. Era para ter aumentado quando eu dei o estímulo. Ah, Cecília, dobrou. Que bom, sua glândula salivar, especialmente suas submandibulares e sublinguais estão funcionando, mas poderia ter sido mais. Poderia ter sido de 5 a 10 vezes. Então, isso vai me dizer da função glandular residual do paciente. Mesma coisa quando eu utilizo a pilocarpina, que o paciente vai tomar, vai pegar aqui as gotinhas, normalmente 5 a 7 gotinhas, 5 gotinhas é o padrão, coloca num dedinho de água, certo? O paciente vai engolir, pode colocar sublingual, depois ele tomando um golinho de água para engolir, vai esperar 30 minutos e depois faz outra cialometria, de preferência mastigando o silicone. E aí vai comparar esse resultado com a primeira, que foi só com o silicone. Não sei se ficou confuso. Quem entendeu, anota aqui no comentário. Quem está enrolado de alguma maneira, me avisa também, tá certo? Isso é uma coisa que eu estou tentando resumir para vocês, mas que com aula, com calma, a aula no curso a gente dá mais ou menos com 4 horas de duração, a gente consegue mostrar mais detalhes para você, tá certo? Então, assim, saliva basal ou em repouso, vou medir para todo mundo. Para quem tem dente, para quem não tem dente, para quem usa prótese, para quem não usa, para quem tem queixa, para quem não tem. Cecília, não posso medir para todo mundo, não consegui instituir isso como protocolo do meu consultório. Então, você vai medir, pelo menos, para todas aquelas pessoas que têm sinais ou sintomas de alterações salivares. O paciente te relatou um sintoma? Mede. Você observou um sinal? Mede. Não estimulada para todos. E as outras 3, estímulo gustatório, que é o ácido cítrico, ou ácido cítrico com málico, estímulo mecânico, que é o silicone, e estímulo medicamentoso, que é a pilocarpina, eu vou fazer justamente para saber a capacidade de resposta do indivíduo. Mastiguei e a saliva aumentou consideravelmente, as parótidas, o cronômetro, as parótidas aumentaram o funcionamento. Coloquei o ácido cítrico e a saliva aumentou muito em relação à de repouso, as subs aumentaram muito o funcionamento. Usei pilocarpina e a saliva aumentou bastante, especialmente em comparação com aquela mastigando a borrachinha, quer dizer que as parótidas têm uma função glandular residual ainda maior. Então, ou quer dizer também que esse paciente pode responder bem ao uso da pilocarpina como terapêutica, certo? Deixa eu ver aqui nos comentários. O que é que tem aqui? Alguém está comentando que o paciente começou a ter boca seca depois que removeu as bolas de Bichat, que fez a bichectomia. É um efeito colateral que não é raro, porque as bolas de Bichat elas ficam nessa região lateral e a parótida fica nessa região. Se o cirurgião que fez cometeu alguma falha, algum problema, o paciente não teve a recuperação boa, ele pode sim ter uma perda salivar, inclusive permanente. E aí é de grande importância fazer um exame chamado cintilografia, que é um exame de imagem. O que mais vocês estão colocando aqui? Paciente que removeu a bile tem a causa na falta ou no excesso de saliva? Nunca vi nada associado à vesícula biliar com saliva, tá certo? Já vi pessoas com pedra nas vesículas terem maior predisposição a ter pedra nas glândulas salivares, mas não com bile, tá bem? Gente, terminando a live, tá quase na horinha de terminar, então quem quiser fazer pergunta, fazer comentário, a hora é essa, tá certo? E aqui a Jaqueline pergunta, e a função das glândulas salivares menores? A função das glândulas salivares menores a gente não mede na cialometria.
elas produzem uma quantidade de saliva muito insignificante em termos de volume. Não que elas sejam insignificantes, pelo contrário, elas são importantíssimas, porque elas produzem uma saliva riquíssima em muco e elas são glândulas que são mais resistentes contra a destruição. Se o teu paciente, ele sofreu radiação de cabeça e pescoço, radioterapia, ou uma iodoterapia, ou tem uma doença autoimune, as glândulas salivares menores, elas tendem a resistir, elas são as últimas a morrer. E como a saliva delas é viscosa, dá uma lubrificação que dá um conforto muito grande para o paciente, mas a gente não mede elas em quantidade. Ah, Cecília, eu vi um artigo que mede. Tem. Existem métodos com as fitas, parecidas com as que os oftalmologistas usam, que você coloca nas glândulas salivares menores, para saber em quanto tempo que ela encharca aquela fita, mas é algo muito focado em pesquisa. Na clínica diária, na minha percepção, não faz muito sentido, tá bem? Ok, pessoal aqui falando que está excelente, que estão entendendo direitinho. Bom, podem fazer as últimas perguntas. Eu quero dividir uma coisa importante com vocês, conversar algumas coisas importantes, tá bem? Espero que vocês tenham gostado até então. Então eu vou fazer um breve resumo, volto para ver as perguntas com vocês e quero dividir uma novidade com vocês. Aguarda até o final, tá certo? Para eu saber que você está aí comigo. Então vamos lá. A saliva ela é importante para a saúde e para a qualidade de vida. Quando a saliva sobra, quando a saliva falta ou quando a saliva está com qualidade alterada, isso tem repercussões importantes para o paciente. A cialometria, ela é um exame que tem a finalidade justamente de avaliar clinicamente essa saliva. É um exame barato, é um exame simples, é um exame não invasivo, é um exame que traz respostas importantes, que se você sabe interpretar, você pode dar orientações a teu paciente para ajudar teu paciente a manter ou a recuperar a qualidade de vida e a saúde. A gente vai ter várias técnicas de cialometria na literatura e o que eu divido aqui com vocês hoje não é uma verdade absoluta. Eu divido com vocês a nossa experiência, minha com a professora Daiane Rocha, que é formada com anos de estudo, com anos de prática com pacientes, com muita discussão, né, Dai, minha amiga? E a gente desenvolveu esse método, que é o método Aguiar e Rocha, que a gente faz a cialometria não estimulada ou de repouso, 5 minutos, com parâmetro, certo? Sem estímulo, babando, e aí a gente vai avaliar pH, vai avaliar aspecto da saliva, translucidez, cor, turbidez, que é partícula, se a saliva tem sujinho, se tem partícula, se tem resto de comida, se tem descamação, e vai avaliar o fio da saliva. E por último, o volume salivar. Tudo isso parece muita coisa, mas de 1 a 2 minutos é possível fazer essa avaliação, depois que o paciente entrega o copinho para você. E essa cialometria, que é a basal, é a cialometria básica, que deveríamos fazer, se não em todos os pacientes, pelo menos naqueles que têm sinais ou sintomas de alterações salivares. Sinais, o que eu vejo. Sintoma, o que meu paciente fala. Quer fazer uma avaliação mais profunda? Vai utilizar as outras 3 cialometrias. Cialometrias estimuladas, que seria a cialometria com pilocarpina, cialometria com ácido cítrico, que aqui é o hidrato de gotas, mas poderia ser o suco de limão, ou cialometria com estímulo mecânico ou tubinhos de silicone, certo? E aí vai comparar essas 3 com as de repouso e vai comparar também a do ácido cítrico com a de repouso e a da pilocarpina com a mastigatória. A gente estabeleceu que essa comparação faz sentido. Isso daria uma explicação longa, mas quem acompanha a gente, quem já fez uma prática de cialometria com a gente e fez as 4 coletas, consegue perceber o sentido que tem aí. Tá certo? Isso normalmente a gente passa com mais detalhes para vocês. Então, com base nos resultados dessa cialometria, a gente consegue orientar o paciente com orientações práticas simples que vai ajudá-lo a manter ou a recuperar a sua saúde. Deixa eu ver o que é que temos aqui nos comentários. Adoro quando vocês comentam, titia fica muito feliz.
Aqui pergunta, e quando o paciente não tem uma das glândulas salivares? Causa alteração e é possível restaurar a produção normal de saliva? Depende. Vamos lá comigo. O paciente não tem uma parótida. No repouso, as 2 parótidas vão ser responsáveis por, em média, 30% da saliva. Se você perdeu uma parótida, você perdeu, em média, a produção de 15% da saliva de repouso. Faz falta? Faz falta se a pessoa já tiver com pouca. Mas se a pessoa está com a saliva normal, dentro da normalidade, não vai ser importante, não. Tem que fazer a cielometria para saber. Certo? Mas ela tem mais outras glândulas, as menores, a parótida de um lado, submandibulares e sublinguais para produzir saliva. Cecília, a pessoa perdeu as submandibulares, as 2. Ou a pessoa sofreu uma radiação que pegou submandibulares e sublinguais. Aí, meu amiguinho, é brabo. A radiação em glândulas salivares maiores, elas são relativamente sensíveis e muitas vezes é irreversível dependendo do campo de radiação. Dependendo da dose, claro, e do campo de radiação. Certo? Não sei se eu respondi tua pergunta. Denise, minha amiga, você é uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa que me dá sorte. A Denise fez todas as primeiras edições de todos os meus cursos. Às vezes eu tenho vontade de lançar um curso novo só para saber se a Denise vai fazer. Já pensaram? Já que loucura, né? Mas é, a pessoa que participa sempre dos cursos da gente. Deixa eu ver o que mais. Lembrando, gente, que o replay dessa live só fica disponível 7 dias. Para quem não é aluno. Para quem é aluno dos nossos cursos, ela fica disponível no privado ali. Tá certo? Mas fiz aqui um resumão. Queria que você colocasse qual foi o insight mais legal que você teve. Põe aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte que eu falei que mais foi importante, que vai transformar de alguma maneira a tua atuação, que vai transformar de alguma maneira a tua rotina. E se puder fazer uma foto, deixa eu fazer uma pose aqui bem charmosa. Fazer uma foto para colocar várias poses para vocês. Para colocar aqui no Instagram, para colocar no Facebook, soltando beijo da prof, para ajudar a divulgar esse tema, eu agradeço, tá certo? A gente se sente honrado, se sente prestigiado por ter dividido a informação com vocês e é importante realmente que vocês divulguem. Então eu peço esse carinho, tá certo? Quem não divulgar continua morando no meu coração, quem divulgar ganha pontos. E quem sabe um cafezinho, um chopinho, um vinhozinho quando vier para Natal. Tá certo? Gente, fico feliz com o agradecimento de vocês. Tá certo? Agradeço realmente a presença de todos. Agradeço realmente o fato de a gente estar junto, de vocês podiam estar descansando, mas estão aqui comigo. E lembro novamente de divulgar para os amigos, de seguir a nossa página nova do Insta, de manter esse contato, tá certo? E te agradeço demais. Desejo uma boa noite, uma noite abençoada. E fica com Deus. Até mais.